Olá, sejam bem-vindos. Este é o Curiosidades do Mundo. Muito sabemos sobre o mundo, mas pouco sabemos sobre curiosidades do mundo. Com certeza há coisas e lugares surpreendentes. E hoje vamos falar sobre o maior jogador de todos os tempos, o nosso rei Pelé. Curiosidades do mundo. Conheça um pouco mais da história de Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Já que faz muito mais sentido aqui no Brasil, não é mesmo? Chiquinha, nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas você já viu esse filme, Chaves? Por isso mesmo, eu gostei muito. Ai, Chaves, eu vou ter que mudar de lugar, viu? Não dá pra ficar com uma pessoa reclamando o tempo todo. Temos agradecimentos por tudo que fez pelo futebol, por todas as portas abertas que deixou para todos nós que viemos depois. Vida longa ao rei, parabéns. Não tem discussão, o Pelé é o número 1 do futebol, o rei do futebol. Isso pode soar estranho para você, mas com cada minuto deste vídeo vai ficar mais claro. A encarnação de ser o número 1, podemos concordar que o Pelé foi o primeiro. Ele foi o primeiro jogador a encantar todo mundo, em um tempo em que não havia internet, YouTube ou TV. O Pelé era a cara estampada na capa dos jornais. Ele atuou em filmes e até apareceu em Hollywood. O cara até cantava. Se eu pudesse mudar o mundo, veja o que eu faria. Pelé foi o primeiro jogador a transcender o esporte. Ele era conhecido em todo o mundo e usou sua fama para transformar os jogadores de futebol em celebridades. Ele é o modelo que moldou todos os jogadores modernos. E ainda nem começamos a falar de sua mágica dentro do campo. O Pelé era um atacante que voltava para pegar a bola. Ele também tinha os instintos artilheiros e o atletismo do Cristiano Ronaldo. E todas as habilidades das mais elegantes lendas do esporte. Ele não tirava truques da cartola, ele era a cartola. O jovem Edson Arantes do Nascimento amava o futebol desde criança, ainda que sua mãe tenha tentado o proibir de jogar bola. Seu pai também amava o futebol. As graves lesões interromperam sua carreira e fez com que toda a sua família crescesse na pobreza. Por causa de seu sonho interrompido, então Pelé jogava descalços com bolas feitas de meias cheias de jornais e amarradas com barbantes. Ele era criativo desde criança. Seu nome era Edson, em homenagem ao grande inventor Thomas Edison. O amor do Pelé pelo esporte era acompanhado por um jovem talento nato e pela vontade de provar o seu valor. Aos 15 anos ele já jogava nos Santos e começou a jogar pela seleção brasileira antes mesmo de completar 17 anos. A estreia com a seleção foi contra a Argentina. Neste jogo ele já marcou seu primeiro gol. Foi o primeiro passo na vingança do Pelé. Em 1950, quando ele tinha apenas 10 anos, ele viu seu pai chorar inconsolavelmente ao ver o Brasil perder a final da Copa do Mundo para o Uruguai em casa. E ele fez uma promessa ao seu desolado pai. Eu me lembro de dizer a ele brincando: "Não chore, pai, eu vou ganhar a Copa do Mundo para você." 14 anos depois, na Suécia, ele se tornou o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Então se tornou o mais jovem a dar uma assistência, o mais jovem a marcar, o mais jovem a ter hat-trick e o mais jovem a marcar 2 vezes na final. Você acredita nisso? O Pelé não tinha nem 18 anos e já tinha ganhado uma Copa do Mundo, marcando 6 gols em 4 jogos. No apito final, ele desabou no campo. Ele já tinha cumprido sua promessa e ele ainda tinha toda a sua carreira pela frente. Sobre sua carreira, você precisa entender uma coisa. Sim, Pelé jogou quase toda a sua carreira no Santos e nunca jogou na Europa. E não foi por falta de interesse dos gigantes europeus. Na verdade, um plano foi feito para impedir que ele jogasse na Europa, quando ele foi declarado Patrimônio Nacional. Após o sucesso em 1958, os olhos do mundo do futebol estavam voltados para Pelé. Real Madrid, Juventus, Inter e Manchester United estavam lutando para contratá-lo. Para impedir a transferência, o presidente brasileiro da época o declarou patrimônio nacional. Seria um crime contratá-lo.
O fato de que ele nunca jogou oficialmente na Europa é uma fonte de críticas de analistas de futebol modernos. Já ouvimos antes, ele jogou numa liga de fazendeiros. Essa frase não é só falsa, é um insulto também. Podemos discutir por horas sobre o nível do futebol sul-americano ou sobre a importância de jogadores sul-americanos para times europeus, mas a realidade é que o futebol era completamente diferente na época. Transferências internacionais não eram a regra. Mesmo assim, quando um jogador sul-americano era convencido a se transferir para o exterior, normalmente ele era nacionalizado e não contava como um estrangeiro. Isso fazia com que eles pudessem jogar na seleção, como foi o caso de lendas como Di Stefano e Puskás na Espanha ou Sivori na Itália. Isso também fazia com que não houvesse um êxodo de talento, apenas os melhores dos melhores jogavam em cada continente. Imagine um cenário em que transferências intercontinentais não acontecessem. Neymar, Messi, Di Maria, Soares, todos jogaram a Libertadores. Seria incrível. Na época em que o Pelé jogava a Libertadores era assim. A Libertadores era tão competitiva quanto a Copa Europeia. E os Santos de Pelé mandavam no continente. Eles ganharam 6 brasileiros, 10 paulistas e 2 Libertadores. Como eles já tinham conquistado a América, eles foram e se provaram para o mundo. Pelé levou o Santos a conquistar 2 Copas continentais, contra o Milan de César Valdirene e o River de Trapotini, e contra o Benfica de Eusébio de Santana. A fama dos Santos e do Pelé cresceu tanto que eles estendiam suas viagens internacionais e saíam em tours futebolísticas, já que todo mundo queria ver o Pelé dos Santos jogar. O Santos com isso capitalizou a experiência. Em 1959, o clube jogou 99 jogos nas Américas do Sul e Central e então partiu para Bulgária, Bélgica, Países Baixos, Itália, Alemanha, Suíça e Espanha. Eles jogaram o mundo todo. Todos estavam em demanda, escreveu Pelé em sua autobiografia. Os dirigentes estavam muito interessados em faturar. Em 1962, o Círculo dos Santos tinha chegado até a Inglaterra. A casa do jogo bonito, e Pelé deu um show para lotar estádios pelo país. Eric Todd, então correspondente do The Guardian, resumiu perfeitamente a admiração causada por Pelé. Quando se considera a quantidade de extremos usada para descrever um atacante qualquer neste país, torna-se ainda mais óbvia a futilidade de procurar novos extremos para descrever Pelé. Uma vez, jogando contra Sheffield Wednesday, o meio-campo rival Tommy Craig passou os últimos 10 minutos perseguindo Pelé pelo campo. Ele não estava tentando pegar a bola, ele estava tentando pegar sua camisa. Eu falei para o árbitro me dar um sinal quando ele estivesse prestes a apitar o fim do primeiro tempo, para que eu pudesse ficar ao lado do cara. Craig disse ao Daily Record: "Quando o jogo acabou, eu agarrei o Pelé pela cintura até ele tirar a camisa." Outros jogadores ficavam desesperados para conseguir um souvenir do Pelé, numa época em que trocar camisas não era comum. Pelé se estabeleceu como uma estrela internacional, um herói que transcendeu o esporte, um homem que as pessoas pagavam para ver. A turnê mundial do Santos do Pelé inclui uma história como nenhuma outra, o dia em que eles pararam uma guerra. A Nigéria estava no meio de uma violenta guerra civil, quando Pelé desembarcou para jogar um amistoso contra a seleção local. Ambas facções concordaram em um cessar-fogo para que o jogo pudesse ocorrer e os nigerianos pudessem celebrar o rei do futebol. A Sua Majestade recebeu seu título ao conquistar o mundo com o Brasil, não uma ou duas, mas 3. Ele ganhou a Copa do Mundo em 1958 como um adolescente e fez parte do elenco de 1962, apesar de estar lesionado durante a maior parte da competição. 1970 no México seria sua última chance e seria uma despedida apropriada para Pelé, pois a seleção brasileira jogaria o melhor futebol já visto. Seria também um momento importante na história do futebol, pois 1970 foi a primeira Copa transmitida internacionalmente e a cores. Finalmente, o mundo inteiro veria Pelé em ação. Depois de ter ganhado tudo e marcado mais de 1000 gols, Pelé se aposentou. Mas não por muito tempo. Como dissemos, ele foi um pioneiro.
Ele também foi a primeira estrela a levar seu talento aos Estados Unidos. Foi o ex-secretário de Estado Henry Kissinger que o convenceu a sair da aposentadoria e se juntar ao New York Cosmos. O Pelé foi fundamental em fazer o futebol relevante nos Estados Unidos. E a história resume a lenda. Pelé foi o primeiro jogador que agiu como embaixador do esporte. Sua Majestade, que se sentava à mesa com papas, secretários de Estado e reis. Era amigo de Nelson Mandela e a Rainha Elizabeth o nomeou cavaleiro, mesmo ele não tendo descendência britânica. Talvez seu maior título seja o mais simples. Vindo de um país que continua a produzir lendas, Pelé sempre será o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Sempre que um recorde for quebrado por Cristiano Ronaldo ou pelo Messi, ou no futuro pelo Haaland ou pelo Mbappé, é o recorde inicial do Pelé que eles estão quebrando. Sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. Naquele momento, eu não queria ser Pelé. Mas o Brasil é o meu país. Chegamos ao final de mais um vídeo e é claro que todos nós amamos o Rei Pelé. Desejamos a ele boa recuperação e o importante também é entender que o Pelé trouxe grande contribuição para esse esporte popular. Se você curte temas relacionados sobre curiosidades do mundo assim como nós, clique no joinha e se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e marque um amigo ou amiga sua que também irá gostar desse tema. Vamos terminar com algumas palavras do rei. Como Cristiano Ronaldo disse, quando Pelé fala, o mundo ouve. Eu brinco com jogadores de hoje. They didn't love the team, they didn't love the game today, they love the money because they go to the Real Madrid or go to Santos or go to Arsenal or go to Manchester. They are presented, they say, I love Manchester. Tomorrow he go to Madrid, they say, I love Madrid, I love Madrid. They love it who pay a little bit more. That is danger for the football. Você concorda com o que o rei falou ao final deste vídeo? Que muitos jogadores são influenciados pela quantidade de reais que vão receber em seus clubes? Muitos acabam esquecendo de ter amor à camisa em que veste, que vai representar, o seu país? Comente abaixo que a gente também quer saber a sua opinião.